Este é o Clinicamente Falando, um podcast onde vais ouvir falar de chá de hibisco, que a batata doce engorda e que o terapeuta holístico tem cristais no porta-chaves. O meu nome é Sofia e este é um podcast onde falamos de muita coisa, mas dentro da medicina integrativa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Clinicamente Falando. Hoje estou super entusiasmada, pois vamos falar de um tema que eu também ainda não sou muito informada ou não tenho assim nenhum conhecimento mais próximo e então sinto também que vou aprender aqui muito hoje com este podcast. Vamos ver se estou à altura. Claro que sim. Portanto, olha, aproveito para te passar já a palavra, Inês, fazes aqui uma breve apresentação tua, para quem está a ouvir-nos saber quem é que temos aqui hoje. Então, sou Inês, tenho 39 anos, venho de Beja, vivi alguns anos fora, tanto regressei agora relativamente há 2 anos. Sou enfermeira de base, portanto é a minha área, sou enfermeira já há vários anos, sempre ligada ao cuidado e durante a minha estadia na Inglaterra descobri a medicina Ayurveda que se tornou a minha grande paixão. O teu segundo trabalho, digamos assim. Confesso, sou enfermeira de alma, não é? Está-me aqui esta essência, mas acho que a Ayurveda, essa sim é o meu verdadeiro Dharma, por assim dizer. Então, e como é que aqui uma enfermeira, no fundo, uma pessoa ligada à medicina dita convencional, descobre aqui a Ayurveda e como é que se liga aqui à Ayurveda e depois também introduzires aqui o que é a Ayurveda. Ok, então, durante a minha prática comecei a perceber que o modelo do cuidado da medicina tradicional, que não há nada de errado, mas pronto, para mim deixava-me de alguma forma incompleta, ok? Portanto, basicamente as pessoas entravam, nós tratávamos o sintoma, mas pouco ou nenhum tempo se perdia a entender a causa daquele sintoma. E isso começou-me a despertar aqui a curiosidade então para as terapias complementares, porque eu achava que tinha que haver mais qualquer coisa, não é? O nosso corpo é uma máquina tão perfeita, onde é que está o erro, o que é que há de errado que nos leva a adoecer? E então foi isso que me fez procurar mais além. O engraçado é que não me deparei com qualquer outra de medicina, portanto foi ali tipo diretamente ali o universo conspirou de tal forma que me levou ali diretamente à Ayurveda. O que é a Ayurveda? Muito simplificadamente, não é? Portanto, a Ayurveda é simplesmente a medicina mais antiga do mundo, ok? A Ayurveda está datada de mais de 5.000 anos e toda a sua sabedoria vem de livros sagrados que são os Vedas, ok? Pronto, nesses Vedas são tratados de medicina e esses tratados de medicina foram de alguma forma omitidos, principalmente, portanto, a Ayurveda vem da Índia, ali, do Vale do Indo, foi onde ela nasceu, e com as invasões britânicas e afins foi caindo em desuso e a palavra sagrada dos Vedas também foi deixando de ser passada, não é? Porque não convinha, não agradava e então foi caindo aqui um bocadinho no esquecimento. Dá um tempo para cá tem havido aqui um boom. Porquê? Porque a Ayurveda trata os 3 campos, ok? E considera que nenhum campo se dissocia do outro. Temos corpo, mente e espírito. E quando um lado está em desequilíbrio, automaticamente tu vais sentir sintoma no outro. Porquê a Ayurveda? Porque a Ayurveda basicamente é uma coisa tão simples como vivermos em equilíbrio com a nossa própria essência. Portanto, quanto mais nos conhecermos e com este equilíbrio, mais resultados teremos. Exatamente, exatamente. Portanto, não é uma busca incessante à procura de algo que está fora de nós, ok? É trazer o nosso eu próprio para dentro de nós, portanto é o olhar, o perceber, não é? E viver de acordo com esta essência. Basicamente, na Ayurveda, nós utilizamos muito os doshas, que é o nosso tipo de corpo e mente. O que é que isto significa? Significa que nós temos 5 elementos na natureza e a Ayurveda acredita que nós somos feitos dos mesmos 5 elementos que compõem a natureza. E essa composição única e essa expressão única desses 5 elementos em nós é o que traduz então o nosso dosha. E nós, basicamente, na Ayurveda, o nosso propósito é estar o nosso Prakruti e Vikruti, ok? Que são assim aqui uns nomes do sânscrito, estarem o máximo possível
em equilíbrio, não é? Para nós vivermos a nossa plenitude. Portanto, é tão simples quanto isto. Boa. Como é que isto é feito? Através de práticas diárias, a dinacharya, através de alterações do nosso estilo de vida. E o que é isso, dinacharya? Dinacharya, portanto é outra palavra do sânscrito, em que basicamente são hábitos que nós adquirimos na nossa rotina, ok? Portanto, dinacharya dia, está mais ou menos aqui, não é? Que nós adquirimos na nossa rotina e que praticamos diariamente, Para que chegar a nos esse permite equilíbrio. então chegar. Comermos também, a alimentação é a base de tudo na Ayurveda, porque temos um outro termo aqui muito interessante, que é o Agni, que é o nosso fogo digestivo, ok? Porque a casa dos doshas é no nosso sistema digestivo, portanto o nosso sistema digestivo é a base de tudo. E então aqui o propósito da alimentação é nós comermos de acordo com o nosso biotipo e ao mesmo tempo que o nosso fogo digestivo esteja saudável, o que permite então maximizar e potenciar o nosso estado de saúde, o nosso estado de homeostase, portanto aqui clinicamente falando. Estas terapias, estas medicinas assim integrativas e alternativas, elas têm todas uma base muito comum, que é não dissociar o corpo, né? A Ayurveda também se mantém aqui nesta linha, não dissociar o corpo de tudo o resto, do espírito, da mente, da alma, pois cada um tem aqui os seus campos, e ir sempre ao fundo da questão, no fundo não olhar para o sintoma, mas ir à causa. Que também foi exatamente isso que trouxe aqui até à medicina Ayurveda. Portanto, tira-me só aqui também uma dúvida que acredito muita gente que nos está a ouvir também tenha. Ayurveda ou Ayurvédica? Ou as duas, ou usa-se cada uma no seu sítio? O termo correto seria Ayurveda. Ok, Ayurveda. A Ayurvédica acho que já é uma tradução que deve ter acontecido aí há algures, sim, mas geralmente nós falamos em Ayurveda, não falamos em... E também tenho a ideia que muita gente, quando ouve a medicina Ayurveda ou ouve este nome, vai logo para as massagens, e está aqui um bocadinho, não sei se é errado este pensamento, se é uma coisa que seria interessante para ti, que és da área, mudar este paradigma que as pessoas têm de Ayurveda é massagem e não há nada mais do que isso. Ok, faz sentido, ok? Não vou dizer que não faz sentido. Porquê? Porque muitos dos nossos programas terapêuticos envolvem efetivamente a massagem, ok? A oleação, portanto aqui técnicas da Abhyanga, da automassagem e a oleação fazem efetivamente parte da Ayurveda. Eu posso dizer que se desenvolver um programa com alguém, portanto vai haver sempre massagens integradas aí. Sim, sim, então, sim. E por exemplo, aparece alguém, que sei que tens um caso desse Semon, já falámos disso posteriormente, uma pessoa diabética que com toda a medicina convencional ou tudo o que já procurou, nunca conseguiu ter um equilíbrio no seu sistema, no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, e através da medicina Ayurveda, como é que conseguimos então aqui, por exemplo, num diabético, trazer um equilíbrio, trazer uma qualidade de vida? Como é que funciona? Ok, portanto, a diabetes está identificada e nós conseguimos identificar exatamente o tecido onde esse erro acontece, que se traduz na diabetes, não é? Aqui vamos jogar muito com a alimentação e a disciplina também, ou seja, o paciente detém um papel fundamental porque é necessário aqui muita disciplina. Por vezes, aquilo que, e neste caso aconteceu, por vezes aquilo que está recomendado nos livros, não é, pode não funcionar para aquela pessoa. E era isto que estava aqui a acontecer, ok? Portanto, estávamos a fazer os alimentos que nós chamamos de índice glicémico baixo, mas não estavam a funcionar. Porquê? Porque não eram alimentos indicados para o dosha dele. Ok? Portanto, existe, sim senhor, um leque de alimentos, mas não quer dizer que todos aqueles, não é, sejam indicados. Temos, por exemplo, a aveia.
No caso dele, a aveia fazia-lhe subir as glicémias muitíssimo, e estamos a falar de um alimento com um índice glicémico inferior a 50, mas para ele não funcionava. E então o que nós fomos ver é, basicamente, muita coisa que ele gostava de comer e que era super mega saudável, não havia aqui nada de errado, mas não pertencia à alimentação que o doxa dele deveria fazer. Uau, E interessante. então ele estava a ter os desequilíbrios nas glicémias exatamente por isso. Aqui também juntámos também um bocadinho uma detox, precisámos de limpar aquele fígado, precisámos de limpar aquele intestino, aí recorremos à suplementação, ok? Para poder fazer isso, recorremos a plantas, porque o aliado da Ayurveda é definitivamente a fitoterapia. Então, por exemplo, para iniciar assim uma consulta Ayurveda, imagina, quero fazer uma consulta Ayurveda, mas não sei se sou para essa consulta, ou o que é que me poderá fazer a levar a uma consulta Ayurveda, que tipo de pessoa é que pode ir a uma consulta Ayurveda, como é que funciona? Qualquer pessoa pode ir a uma consulta, ok? Não há faixas etárias, não há sexo, não dá absolutamente nada, portanto, todas as pessoas podem ir a uma consulta da Ayurveda. Eu acho que aqui tem a ver mais com aquilo que a pessoa se identifica, não é? Certo. Temos tanta medicina complementar, acho que trata-se aqui um bocadinho da pessoa conhecer, saber mais, ok? E é uma questão de identificação pessoal. E ganhar aqui também algumas informações sobre o tipo de corpo, para saber como é que há de comer melhor e como é que há de ter o estilo de vida no Nós fundo, para fazemos trazer o equilíbrio. portanto, fazemos a anamnese, ok? Chamada, portanto, é muito utilizado na medicina tradicional, não é? Convencional. A anamnese também é feita numa consulta de medicina ayurveda, portanto, tanto o cabelo, a pele, avaliamos a urina, avaliamos as fezes, portanto, é feita toda uma série de questões, o padrão do sono, como é que está o cabelo, como é que estão os olhos. Para tentar no máximo otimizar o estilo de vida da pessoa e a saúde, não é? Utilizamos muito o recurso à leitura dos pulsos, ok? E a leitura dos pulsos então dá-nos um indicativo do que é que está em desequilíbrio no corpo da pessoa. Portanto, é mesmo uma das técnicas. Foi através dos pulsos que me conseguiram dizer o sexo da minha gravidez na altura. A Júlia foi a única pessoa que acertou. Todos os outros disseram que era um menino. Foi de medicina chinesa, mas sei que isso também vem, a medicina chinesa vem depois da Ayurveda e acaba por ter aqui um bocadinho dos meios. Sabes que a Ayurveda é um bocadinho a mãe de todas as outras terapias complementares. O yoga, não é? É um dos ramos da Ayurveda, portanto o yoga vem da Ayurveda. Portanto ela é a mãe, é aqui a grande impulsionadora, por isso é normal que nas outras consiga, mas olha, a não sei quantas também diz, é normal ir buscar porque ela é efetivamente a mãe de todas as outras. Ok. Inês, tu enquanto enfermeira e enquanto, não sei se diz médica, Ayurveda... Terapeuta Ayurveda, como é que tu vês aqui o mundo das medicinas integrativas, este mundo que está a ter um grande boom e as pessoas estão cada vez a aderir mais, e como é que tu vês aqui este complemento, porque no fundo uma não é sem a outra, elas complementam-se, não é? Como é que tu vês este caminho, o futuro disto? Olha, é engraçado fazeres essa questão porque é exatamente esse trabalho que eu tenho desenvolvido, ok? Eu acho que a minha função passa aqui muito por desmistificar um bocadinho que não existe esta é melhor que esta, aquela é melhor que a outra. Isso não existe. E é exatamente esse trabalho que eu quero desenvolver. Eu não quero dizer às pessoas, ai não, por amor de Deus, não toma um antibiótico, você está doido, credo. Não, nós devemos louvar, portanto, todo o avanço científico e tecnológico que tem existido. Nós hoje podemos combater doenças que antigamente, quer a gente queira, quer não as conseguíamos combater. Não há nada de errado quando se precisa, na minha perspectiva, de tomar um químico. Portanto, as pessoas não se devem refriar de tomar se efetivamente for preciso. O que fazemos a seguir é, ok, tomamos o químico, então agora vamos limpar o organismo, vamos trazer de volta ao nosso equilíbrio e vamos utilizar as terapias complementares então para isso.
há coisas que efetivamente não é preciso tomar químicos e também quero desmistificar isso, que é, as pessoas têm que entender que quick fix e isso não pode existir. Se o nosso corpo nos está a mandar uma mensagem que é para abrandar e nos está a dar uma dor nas costas, nos está a dar uma dor na perna, não é para a gente ir tomar um Voltaren. Portanto, a gente vai ter que perceber, ok, se calhar eu estou a puxar aqui um bocadinho mais e está na altura de eu abrandar. E é isso que as pessoas parecem, não têm paciência hoje em dia. E às vezes nem sabem ouvir o corpo. É isso mesmo. Portanto, vive-se de forma tão rápida, tão acelerada, não, espera aí que eu não tenho tempo para ficar doente. Não é? Já ninguém quer estar doente, é verdade. Não tenho tempo para ficar doente. Pois, a gente não deveria era chegar ao ponto de ficar doente. Portanto, alguma coisa tem que mudar, não é? E aqui a prevenção também é muito importante. Exatamente. E a Ayurveda pode funcionar muito bem, funciona mesmo muito bem neste panorama aqui da prevenção, estamos tal como todas as terapias, Exatamente. Considero eu, e até própria mesmo a terapia, a medicina convencional. Exato, o objetivo é sempre prevenção. a prevenção. Se os nossos governantes não trabalham nisso, já é outro assunto. Inês, diz-me uma coisa, que livro é que sugerias aqui para quem quer entrar neste mundo ou quer dar um passo, mas ainda tem medo de se desligar das medicinas convencionais ou de experimentar, não tem que propriamente se desligar de uma para ter outra, mas dar aqui o passo de, então desta vez quando tiver uma dor de costas não vou ao médico, vou se calhar fazer uma massagem Ayurveda ou vou fazer qualquer outra terapia que me possa dar aqui outra solução. Em termos de literatura é um bocadinho complicado. Porque, portanto, a Ayurveda utiliza-se muito em sânscrito, existem muitas traduções, mas essas traduções estão em inglês. Em português, para quem quiser conhecer um pouco sobre a Ayurveda de forma mais simplificada, portanto, estamos a falar aqui numa introdução, temos um livro da Getavara, que é muito simples, a linguagem é impecável. Temos também um grande livro da Ayurveda, que é daqueles das mesmas coleções do livro dos cristais, portanto, sim. Essas edições que também já li e pronto, apesar de uma abordagem muito simplista para uma introdução, também está bom. E temos aqui a pessoa que eu mais admiro na Ayurveda, que é o Dr. Vasant Lad, que qualquer livro dele exato, é o grande pai e o grande impulsionador da Ayurveda fora da Índia, portanto o Dr. Vasant Lad. Ele até tem, por incrível que pareça, um guia prático, Ayurvedic Home Remedies, onde ele vai da A a Z e está lá uma forma natural de tratar tudo da A a Z. No curso de Florais de Bach foi esse o livro que nos foi recomendado, assim, como leitura base, muito fixe, muito fixe. Bem, e agora aqui uma pergunta, que é sempre uma pergunta surpresa que eu faço para encerrar os podcasts. Se não fosse a Inês que és hoje, que Inês é que tu serias? Se não fosse a Inês que sou hoje, que Inês é que eu seria? Provavelmente uma Inês muito infeliz. Boa! Ok. Boa. Perfeito. Gostei muito cá de ter, Inês. Gostei muito de ter cá de ter. Boa. Também gostei. Tchau.